Ela matou metade de todos os seres humanos que já viveram. Em 1967, estava matando mais soldados no Vietnã do que as balas. Os exércitos mais poderosos do mundo eram impotentes diante de um parasita microscópico. Esta é a história da erva daninha que ganhou um prêmio Nobel e por que a Organização Mundial da Saúde não a quer no seu jardim. Durante séculos, a malária foi uma sentença de morte silenciosa. Nenhum tanque, nenhum avião, nenhuma arma moderna conseguiu detê-la. Em guerras, ela dizimou tropas inteiras. Em tempos de paz, devastou comunidades inteiras. A doença moldou fronteiras, derrubou impérios e matou mais do que qualquer conflito armado isolado. E ainda assim, a solução não nasceu em um laboratório de última geração. Os registros se abrem no ano 340 d.C., na dinastia Jin Oriental na China. Um médico descreve um tratamento para febres intermitentes exatamente o padrão clínico da malária. O texto não fala em pílulas, não fala em compostos isolados, fala em uma planta comum amarga tratada como erva daninha. E há um detalhe estranho naquele manuscrito. Ele nunca diz para ferver. Essa omissão atravessaria 1.600 anos sem explicação. Até que em 23 de maio de 1967, em pleno auge da Guerra do Vietnã, o governo chinês lança uma operação militar secreta, Projeto 523. O objetivo era simples e desesperado: encontrar um tratamento eficaz para a malária que estava devastando soldados aliados. Cientistas testaram tudo: sintéticos, extratos, compostos modernos. Nada funcionava de forma confiável. Até que uma pesquisadora decidiu voltar aos textos antigos e levou aquela instrução ao pé da letra. Em vez de ferver a planta, ela a extraiu a frio. O resultado foi imediato. Os testes mostraram 100% de eficácia contra a malária em camundongos e macacos. Diante de um avanço tão radical, a equipe tomou uma decisão extrema. Tu Youyou e seus colegas se voluntariaram para ser os primeiros cobaias humanas. Funcionou. O composto ativo foi identificado e recebeu um nome artemisinina, um presente da medicina tradicional chinesa para o mundo. Décadas depois, essa descoberta seria reconhecida oficialmente com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. A ciência por trás disso é precisa e elegante. A artemisinina contém uma ponte endoperóxido. Dentro do parasita da malária, essa ponte reage com o ferro detonando radicais livres que destroem o organismo por dentro. É uma bomba química seletiva ativada apenas no ambiente certo. Os números confirmam o impacto. O uso de terapias à base de artemisinina reduziu a mortalidade global por malária em mais de 20%, salvando milhões de vidas em poucas décadas. E então surge o paradoxo. A planta que tornou isso possível? Artemisia annua é tratada como perigosa. Um pacote de sementes custa cerca de $5. Um tratamento farmacêutico pode custar centenas. A recomendação oficial é clara: compre a pílula. Evite a planta. Eles podem proibir uma garrafa. Podem desencorajar um chá, mas não podem patentear uma erva daninha. É aqui que a história deixa de ser apenas médica e se torna política, econômica e profundamente desconfortável. Porque quando uma solução simples ameaça um sistema inteiro, o problema raramente é a ciência. Para entender por que a artemisinina mudou a história da malária, é preciso olhar diretamente para o parasita. O Plasmodium vive dentro das células vermelhas do sangue. Para sobreviver, ele consome hemoglobina, liberando grandes quantidades de ferro livre no interior da célula. Esse detalhe, ignorado por séculos, é a sua fraqueza fatal. A artemisinina explora exatamente isso. A molécula contém uma ponte endoperóxido, uma ligação química instável que permanece inerte até entrar em contato com ferro. Dentro do parasita, essa ponte se rompe e gera radicais livres altamente reativos que destroem proteínas membranas e o material genético do Plasmodium. Não é um efeito gradual. É uma reação em cadeia rápida e letal. An endoperoxide bridge reacts with iron and detonates free radicals inside the parasite. Esse mecanismo explica algo crucial: porque a artemisinina é seletiva. Ela não ataca células humanas saudáveis da mesma forma, porque o ambiente bioquímico não ativa a reação
com a mesma intensidade. O alvo é específico. O efeito é preciso. Antes dessa descoberta, tratamentos contra a malária eram lentos, tóxicos ou ineficazes contra cepas resistentes. O parasita evoluía rápido demais. Medicamentos tradicionais perdiam potência em poucos anos. A artemisinina mudou esse equilíbrio. Ensaios clínicos realizados nas décadas seguintes mostraram taxas de cura superiores a 90% quando a artemisinina era usada em terapias combinadas. Esse detalhe é importante. O composto não é usado isoladamente para evitar resistência. Ele atua como golpe inicial devastador, enquanto outros fármacos eliminam os sobreviventes. Os dados da Organização Mundial da Saúde são claros. Desde a adoção global das terapias baseadas em artemisinina, a mortalidade por malária caiu drasticamente. Em alguns países africanos, as mortes infantis foram reduzidas em mais de 1/3 em menos de uma década. E tudo isso remonta a uma instrução simples de um texto antigo: não ferver a planta. O calor destrói a ponte endoperóxido. Ferve-se a planta, perde-se o princípio ativo. Esse detalhe explica por que tentativas anteriores falharam por séculos. A ciência moderna precisou reaprender algo que já estava escrito. Esse ponto expõe um contraste desconfortável. A eficácia não estava escondida, ela estava documentada, mas foi ignorada porque não se encaixava nos métodos da época. A solução exigia respeito ao processo natural da planta, não sua destruição química. Com o tempo, a artemisinina foi isolada, purificada e padronizada. Isso permitiu produção em larga escala, controle de dosagem e aprovação regulatória. Salvou milhões de vidas, mas também criou uma separação clara entre o composto farmacêutico e a planta viva. É aí que surge a tensão. A Artemisia annua continua crescendo livremente em muitas regiões do mundo. Não exige tecnologia avançada, não exige fábricas complexas e, em determinadas condições, pode fornecer o mesmo composto que sustenta medicamentos caros. Um pacote de sementes custa cerca de $5, uma prescrição farmacêutica pode custar centenas. A recomendação oficial não é neutra. Ela orienta comportamento, incentiva a dependência de cadeias industriais específicas e desencoraja qualquer forma de autonomia baseada em cultivo local. Eles podem banir um frasco, podem desencorajar um chá, mas não podem patentear uma erva daninha. Essa frase resume o dilema central. A ciência funciona, a biologia é clara, o impacto é mensurável. O que está em jogo não é eficácia, mas controle. E isso nos leva ao próximo capítulo da história. Porque apesar do Nobel, apesar dos milhões de vidas salvas, a planta em si continua cercada de avisos, medo e desinformação. Após a descoberta da artemisinina e sua adoção global, a Organização Mundial da Saúde enfrentou um dilema real. De um lado havia um composto extremamente eficaz, capaz de salvar milhões de vidas. Do outro, havia uma planta amplamente disponível, fácil de cultivar, impossível de padronizar e fora de qualquer controle centralizado. A solução encontrada foi clara: separar a molécula da planta. As diretrizes oficiais passaram a recomendar exclusivamente terapias combinadas à base de artemisinina em forma farmacêutica. Ao mesmo tempo, começaram a surgir alertas contra o uso direto da Artemisia annua como chá ou extrato caseiro. O argumento era técnico: o uso inadequado poderia gerar subdosagem e acelerar resistência do parasita. Esse argumento não é falso, mas ele é incompleto. A resistência surge quando doses insuficientes são usadas repetidamente. Isso vale para qualquer antibiótico ou antimalárico. O ponto sensível é que a solução proposta não foi educar sobre o uso correto, foi desencorajar completamente o uso da planta. O resultado foi uma narrativa binária: pílula segura eficaz aprovada, planta perigosa imprevisível desaconselhada. Essa dicotomia simplificou a comunicação pública, mas criou um efeito colateral. Comunidades rurais em regiões endêmicas passaram a depender exclusivamente de cadeias de suprimento externas. Quando medicamentos faltavam, não havia alternativa local aceita oficialmente. Isso levanta uma questão incômoda.
Em situações de emergência, quando o acesso a medicamentos é interrompido, o que é mais perigoso, uma planta usada de forma imperfeita ou nenhuma opção, a resposta institucional foi clara. Melhor nenhuma opção do que uma opção fora do controle. Essa postura não se limita à malária. Ela reflete uma lógica mais ampla da saúde global moderna. Soluções devem ser padronizadas, controláveis e distribuídas por canais oficiais. Qualquer alternativa que escape desse modelo é tratada como risco. Mas a história da artemisinina desafia essa lógica. O composto foi descoberto justamente porque alguém decidiu olhar para fora do sistema dominante. Porque alguém respeitou um conhecimento tradicional que havia sido ignorado por séculos. Discovery of artemisinin, a gift from traditional Chinese medicine to the world. Essa frase gravada no discurso do Prêmio Nobel carrega uma ironia profunda. O presente foi aceito. A fonte foi marginalizada. Ao isolar a molécula e desencorajar a planta, criou-se uma dependência estrutural. Países que poderiam cultivar Artemisia annua localmente passaram a importar medicamentos caros. Sistemas de saúde ficaram vulneráveis a falhas logísticas, conflitos e crises econômicas. Enquanto isso, a planta continuou crescendo livremente em campos, estradas e terrenos baldios. Uma solução viva presente, mas oficialmente indesejada. Essa tensão explica por que avisos contra a planta são tão enfáticos. Não se trata apenas de segurança clínica. Trata-se de manter um modelo de distribuição centralizado. Um modelo onde decisões fluem de cima para baixo e alternativas locais são vistas como ameaça. It was a trade war disguised as public health. Essa frase resume o conflito. Não houve uma proibição formal. Houve um enquadramento. A planta foi associada a risco. O medicamento foi associado à responsabilidade. A escolha deixou de ser científica e passou a ser política. E isso nos leva ao próximo capítulo. Porque apesar de todos os alertas, a Artemisia annua continuou sendo usada em várias partes do mundo, com resultados que raramente entram nos relatórios oficiais. Longe das salas de conferência e dos comunicados oficiais, a realidade da malária é brutalmente simples. Em muitas regiões da África subsaariana e do Sudeste Asiático, o acesso contínuo a medicamentos antimaláricos não é garantido. Guerras, crises econômicas, falhas logísticas e corrupção interrompem cadeias de suprimento com frequência. É nesses vazios que a Artemisia annua reaparece. Comunidades rurais, muitas vezes sem clínicas próximas, recorrem ao que está disponível. A planta cresce localmente, pode ser cultivada em pequena escala e não depende de importações. Para essas populações, a discussão não é ideológica, é existencial. Relatos de campo coletados por organizações independentes descrevem reduções perceptíveis de febre e recorrência da doença em comunidades que utilizam infusões de artemisia. Esses relatos não substituem ensaios clínicos controlados, mas também não podem ser ignorados. Eles representam dados do mundo real em ambientes onde a alternativa frequentemente é nenhuma. O problema é que esses dados raramente entram no sistema oficial. Não porque sejam irrelevantes, mas porque são difíceis de padronizar, difíceis de controlar e impossíveis de patentear. Enquanto isso, estudos clínicos formais continuam focados quase exclusivamente em versões farmacêuticas da artemisinina. O investimento segue o caminho que permite controle de qualidade, propriedade intelectual e retorno financeiro. A planta inteira permanece fora desse circuito. Esse descompasso cria um paradoxo ético. A descoberta que salvou milhões de vidas nasceu do respeito a um conhecimento tradicional. Mas uma vez incorporada ao sistema moderno, esse mesmo conhecimento foi considerado perigoso quando praticado fora do formato aprovado. The madness was a myth. Essa frase, originalmente associada a outro contexto histórico, encaixa-se aqui de forma inquietante. A loucura atribuída ao uso da planta não se sustenta quando confrontada com a história, a biologia e a experiência prática de comunidades que não têm outra opção. É importante reconhecer que a Artemisia annua não é uma solução perfeita. O risco de resistência existe. O uso inadequado pode ser problemático, mas o risco de não fazer nada é, em muitos contextos, maior. A escolha imposta é falsa, ou a pílula ou o caos.
Entre esses extremos, existe um espaço de educação dosagem adequada e uso responsável. Esse espaço, no entanto, raramente é explorado porque não se encaixa em modelos de distribuição centralizados. Em alguns países africanos, projetos comunitários tentaram integrar o cultivo de artemísia a programas de saúde locais, combinando educação com monitoramento. Esses esforços, embora limitados, mostraram potencial para reduzir dependência externa e aumentar resiliência. Ainda assim, enfrentaram resistência institucional. O receio não é apenas clínico, é político. Permitir que comunidades cultivem sua própria fonte de tratamento altera relações de poder, reduz dependência, diminui controle. Essa dinâmica ajuda a explicar por que a narrativa oficial enfatiza riscos sem oferecer alternativas viáveis quando medicamentos não estão disponíveis. A planta é tratada como ameaça porque representa autonomia em um sistema que prefere dependência. E isso nos leva ao próximo ponto crucial. Porque quando analisamos os números globais, fica claro que o impacto da artemisinina não veio apenas da molécula isolada, mas de um conjunto de fatores que incluem acesso-custo e contexto local. Quando a discussão sai da teoria e entra nos números, a tensão fica impossível de ignorar. Um pequeno pacote de sementes de artemísia annua custa cerca de $5. Com esse valor, é possível cultivar dezenas, às vezes centenas de plantas ao longo de uma estação. Cada planta produz biomassa suficiente para múltiplas preparações. Do outro lado, um único ciclo completo de tratamento farmacêutico à base de artemisinina pode custar centenas de dólares, dependendo do país da cadeia de distribuição e da disponibilidade local. Em regiões endêmicas onde a renda média diária é inferior a $2, essa diferença não é abstrata. Ela determina quem vive e quem morre. Essa disparidade não é acidental. Medicamentos exigem fábricas patentes, cadeias logísticas, contratos de fornecimento e sistemas de controle. Cada etapa adiciona custo. Cada etapa concentra poder. Sementes fazem o oposto. Elas descentralizam. Um campo de artemísia não depende de importação. Não depende de moeda forte. Não depende de estoques internacionais. Depende apenas de terra, clima e conhecimento. Isso altera completamente o equilíbrio de poder em regiões vulneráveis. É por isso que a recomendação oficial não se limita a preferir a pílula. Ela desencoraja ativamente a planta. Não basta oferecer uma alternativa melhor. É preciso eliminar a alternativa que ameaça o modelo. They can ban a bottle, they can discourage a tea, but they cannot patent a weed. Essas 3 frases capturam o núcleo do conflito. Não se trata apenas de saúde pública. Trata-se de controle de produção e distribuição. Uma solução que pode ser replicada localmente por qualquer comunidade é, por definição, difícil de governar a partir do centro. Os defensores do modelo farmacêutico argumentam que padronização salva vidas. E isso é verdade em muitos contextos. Mas padronização sem acesso não salva ninguém. Em situações de ruptura, guerras ou colapsos logísticos, a dependência exclusiva de medicamentos industriais se torna uma fraqueza. Quando olhamos para o impacto global da artemisinina, vemos um paradoxo. O composto reduziu a mortalidade por malária em mais de 20%. Milhões de vidas foram salvas. Ao mesmo tempo, a fonte viva desse composto foi empurrada para fora do debate legítimo. Isso cria uma pergunta desconfortável: quantas vidas poderiam ser salvas se autonomia local e medicina moderna fossem tratadas como complementares e não como inimigas? A resposta exige repensar incentivos. Hoje, financiamento, pesquisa e políticas públicas seguem o dinheiro. O dinheiro segue patentes. Patentes não protegem plantas que crescem livremente. Logo, essas plantas ficam fora do foco. Esse padrão não é exclusivo da artemísia. Ele se repete sempre que uma solução simples ameaça um mercado complexo. A narrativa muda. A linguagem muda. O risco é enfatizado. O benefício é minimizado. O custo real dessa escolha não aparece em balanços financeiros. Ele aparece em estatísticas de mortalidade evitável. Em comunidades que poderiam produzir sua própria segurança sanitária,
mas são instruídas a esperar por suprimentos que nem sempre chegam. Essa é a tensão central da história. Não é ciência contra superstição. É autonomia contra dependência. É decidir se o conhecimento que salva vidas pertence a todos ou apenas a quem pode pagar. E isso nos leva ao encerramento. Porque depois de história, biologia política e economia, resta apenas uma pergunta final simples, direta e difícil de ignorar. No fim, a história da Artemisia annua não é apenas sobre uma planta medicinal. É sobre quem decide o que pode ou não ser usado para sobreviver. A ciência confirmou sua eficácia. A história comprovou seu impacto. Um prêmio Nobel selou sua legitimidade. Ainda assim, a planta continua cercada de avisos, medo e desconfiança. Ela não foi proibida oficialmente. Ela foi enquadrada. Ao separar a molécula da planta, o sistema resolveu dois problemas ao mesmo tempo. Salvou vidas por meio de medicamentos padronizados e manteve o controle sobre produção, distribuição e preço. Mas essa solução criou uma dependência estrutural. Onde o remédio não chega na alternativa local é desencorajada. It was a trade war disguised as public health. Essa frase não acusa indivíduos, ela descreve um mecanismo. Em sistemas globais, decisões raramente são tomadas apenas com base na eficácia. Elas seguem incentivos econômicos, cadeias de poder e capacidade de controle. A Artemisia annua falhou nesse último ponto. Ela cresce livremente, não respeita fronteiras comerciais, não pede permissão. A ironia é profunda. O composto que salvou milhões de vidas foi descoberto porque alguém decidiu confiar em um conhecimento antigo. Mas uma vez incorporado ao sistema moderno, esse mesmo conhecimento passou a ser tratado como ameaça, quando praticado fora do formato autorizado. Discovery of Artemisinin, a gift from traditional Chinese medicine to the world. A frase está gravada na história. Mas o presente foi aceito sem a fonte. A planta foi empurrada para fora do discurso legítimo. O que restou foi uma narrativa simplificada, pílula boa, erva perigosa. Essa narrativa ignora contexto, ignora desigualdade, ignora realidades onde escolhas não são ideais, mas necessárias. Ignora o fato de que em muitas regiões a alternativa à planta não é o medicamento, mas o nada. They can ban a bottle, they can discourage a tea, but they cannot patent a weed. Essas linhas encerram o conflito com precisão. O que não pode ser patenteado não pode ser plenamente controlado. E o que não pode ser controlado tende a ser marginalizado mesmo quando funciona. A Artemisia annua continua crescendo em campos abandonados à beira de estradas em terrenos esquecidos. Silenciosa, eficaz, indiferente às narrativas humanas. Ela não precisa de aprovação. Ela apenas precisa existir. A pergunta final não é se essa planta funciona. Isso já foi respondido por dados por milhões de vidas salvas e por um Nobel. A pergunta é: por que somos avisados a não usá-la quando ela representa autonomia em um mundo estruturado para a dependência? Talvez o verdadeiro perigo não esteja na erva. Talvez esteja na ideia de que soluções vitais não precisam ser compradas. E quando uma simples planta ameaça um sistema inteiro, não é a planta que deve ser questionada. É o sistema.